Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos. Eu peço, como sempre, paciência, né, para vocês. Eu começo agora a compartilhar o material e aí a gente faz o debate no final da apresentação. Eu tinha pedido para vocês lerem, se possível, esse texto para hoje, que é... só expandir aqui. Que é Homero e a Filologia Clássica, né? O texto eu mandei para vocês na tradução do Juan Bonatini, para o português. Esse texto, originalmente, ele foi lido pelo Friedrich Nietzsche como preleção inaugural da Cátedra de Filologia Clássica na Basileia. Ele assumiu essa cátedra aos 24 anos de idade e ele pronunciou essa fala, né? Então essa conferência, em 25 de abril de 1869, com o título Sobre a Personalidade de Homero. Esse é o primeiro detalhe. O título era Sobre a Personalidade de Homero. Quando ele decide editar um panfleto com esse material para divulgar para amigos e conhecidos próximos, ele muda o título para Homero e a Filologia Clássica. Um breve esclarecimento para a gente pensar aí, né, no tema mais amplo que é Homero na obra de Nietzsche. Eu, no final lá das referências bibliográficas, trago o título desse artigo do Alexei Zavoronkov, de 2014. Ele que é o autor de um livro, inclusive, de uma monografia intitulada Roma und Nietzsche, ou Nietzsche und Roma. Tem lá umas 160 páginas. Eu não li esse material ainda, mas parece bem interessante. Está em alemão. Sobre justamente a relação entre Nietzsche e Homero, de modo geral, ao longo de toda a obra do Nietzsche. O que esse autor, nesse artigo de 2014, fala é que pensar nos aportes de Nietzsche para os estudos sobre Homero, em geral, costuma ser feito a partir de 3 títulos principais. Homero e a Filologia Clássica, esse texto que nós lemos e vamos discutir hoje, de 1869, A Disputa de Homero, que é um dos 5 prefácios para livros não escritos, de 1872, a gente vai lê-lo na próxima aula, e o manuscrito florentino acerca de Homero e Hesíodo, sua linhagem e sua disputa, que são 2 artigos acadêmicos escritos pelo Nietzsche, o primeiro fascículo em 1870, o segundo em 1873, isso sai na Rheinisches Museum, né, que é uma revista editada pelo Ritschl, o antigo professor do Nietzsche, e que traz ali então considerações interpretativas e de análise filológica do chamado certame entre Homero e Hesíodo, né, o Certamen Homeri et Hesiodi. É um texto tardio, lá por volta do século II ou III da Era Comum, com uma tradição biográfica sobre um pretenso encontro que teria acontecido entre Homero e Hesíodo na ilha da Eubéia, onde eles teriam disputado um prêmio poético. O próprio Nietzsche edita esse texto grego. Isso a gente tem, as contribuições filológicas do Nietzsche para esse debate são bem importantes. A gente vai falar sobre esses outros materiais no nosso próximo encontro. No encontro de hoje, a gente vai se concentrar nesse primeiro texto, Homero e Filologia Clássica. Mas o Zavoronkov diz que é preciso levar em conta toda a obra de Nietzsche para entender como a relação entre ele e Homero efetivamente se dá. A gente não vai fazer isso, mas eu trago aí, vou trazer na próxima aula algumas referências de outras obras do Nietzsche a partir da leitura desses materiais do Zavoronkov e do James Porter. Tá? Entrando aqui no texto recomendado para hoje, eu gostaria de ler trechos e ir comentando aos poucos com vocês. Aqui é o primeiro trecho inicial dessa palestra, em que o Nietzsche vai... a partir de uma visada crítica, fazer uma análise da filologia clássica tal como praticada no tempo dele. Eu já interpretei em outros momentos, né, dos meus estudos essa análise proposta aqui como algo irônica, tá? Como se o Nietzsche estivesse trazendo esses elementos para criticá-los, transformá-los, no limite até derrubá-los. Mas a minha última leitura, surpreendentemente, me deu a impressão de que não. De que, e eu vou tentar mostrar textualmente isso para vocês, que nesse livro, nesse texto, o Nietzsche está propondo uma espécie de apologia da filologia clássica.
Vejam como ele começa o texto. Vai parecer estranho a leitura desse trecho inicial à luz do que eu acabei de dizer, mas paciência. Sobre a filologia clássica, não há em nossos dias uma opinião uniforme e clara que possa ser reconhecida publicamente. Isso se faz sentir tanto nos círculos eruditos como em meio aos mais jovens daquela ciência mesma. A causa disso reside em seu caráter multifacetado, na falta de unidade conceitual, no estado inorgânico de agregação das diversas atividades científicas que estão coligadas apenas pelo nome filologia. Numa palavra, deve-se confessar honestamente que a filologia é de certo modo emprestada de outras ciências e fermentada como uma poção mágica a partir de sucos, metais e ossos dos mais estranhos, e inclusive que ela ainda resguarda em si um elemento artístico imperativo no terreno estético e ético, o qual está em duvidoso conflito com sua gesticulação puramente científica. A filologia é tanto um pouco de história quanto um pouco de ciência natural e de estética. Só um breve comentário, esse trecho eu vou citar como epígrafe da obra As Antiguidades de Nietzsche, que eu vou editar em breve, porque vejam, a ideia de antiguidades no plural é posta pelo próprio Nietzsche. A filologia é tanto um pouco de história, quanto um pouco de ciência natural e de estética. História na medida em que quer compreender as manifestações de determinados povos, em quadros sempre novos, a lei imperante na fugacidade dos fenômenos. Ciência natural, enquanto pretende indagar o instinto mais profundo do ser humano, o instinto linguístico. Finalmente, estética, porque a partir de uma série de antiguidades, erige a chamada antiguidade clássica com a pretensão e o propósito de desenterrar dos escombros um mundo ideal e confrontar a atualidade, o espelho do clássico e eternamente exemplar. Que estes impulsos inteiramente diversos, o científico e o ético-estético, foram se reunindo sob um nome comum, sob uma espécie de monarquia fictícia, torna-se claro. Sobretudo pelo fato de que, segundo sua origem, a filologia foi em todas as épocas simultaneamente uma pedagogia. Sob a perspectiva pedagógica, dispôs-se uma seleção dos elementos mais dignos de aprendizado e mais instigantes para a cultura, e assim aquela ciência, ou pelo menos aquela tendência científica que chamamos filologia, desenvolveu-se a partir de uma profissão prática sob a pressão da necessidade. Aqui o Nietzsche resume muitos elementos da história da filologia, para os quais a gente já tem chamado a atenção algumas vezes. Então, tendências humanistas, que pensam ali na antiguidade como um conjunto de exempla, de atitudes exemplares, valores, modos de escrita, não? Então o bem escrever, o bem pensar, numa chave neoclássica, humanista. Por outro lado, tendências científicas, mesmo historicistas do século XIX, final do XVIII, sobretudo ali com a influência dos trabalhos do Wolff, e já em pleno século XIX, isso que ele traz como elemento de uma ciência natural, tá? Pensando sobretudo na linguística histórica, no modelo das ciências biológicas para pensar em ciências históricas. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque isso vai aparecer um pouco mais para frente. Em todo caso, a partir do segundo parágrafo do texto, ele começa a delinear o jogo de forças em torno da filologia, desse campo que é um pouco disforme, justamente porque atravessado por tantas disciplinas, por tantas tendências científicas, mas também humanistas, pedagógicas, porque na Alemanha do tempo do Nietzsche, a filologia clássica é responsável pela educação da juventude, de modo geral. Então, o papel que hoje das licenciaturas, da pedagogia, naquela época era desempenhado sobretudo pela filologia clássica, e ele começa a se perguntar quais são os jogos de forças em torno da filologia. No segundo parágrafo, ele diz que é importante destacar como se posicionam os mais eminentes representantes da filologia em cada época. Ele não vai entrar nessa seara aqui, mas a gente poderia pensar, quem são os mais eminentes representantes no tempo dele? O Ritschl, o Otto Jahn, que vão aparecer mencionados numa polêmica. Ele certamente parece apontar ali o que pode vir a ser um papel dele. A gente, com o privilégio de poder olhar para trás e reconhecer o que aconteceu,
sabe, o Wilamowitz vai se tornar uma dessas grandes figuras representantes da filologia do tempo do Nietzsche, mas ele destaca que, mais do que só pensar, então, como se posicionam esses filólogos, é preciso entender como essa filologia é entendida na sociedade, e aí ele propõe que há inimigos, tá? Adversários desse campo. Em primeiro lugar, aqueles que acham que a filologia não tem nada a contribuir, porque é simplesmente um jogo infantil com palavras, um jogo infantil com as ideias, mas eles não veem muito problema em manter isso enquanto uma prática assim, para as crianças ou algo do tipo. E há aqueles que enxergam a filologia como um problema porque é justamente ultrapassada na modernidade. E a forma como Nietzsche formula essa questão, ela faz lembrar muito o que é conhecido na história dos estudos clássicos como a querela dos antigos e modernos. Às vezes, inclusive, na expressão em francês, querelle des anciens et des modernes. Logo, isso vai aparecer de forma mais clara. Mas é pensando, então, nesses críticos muito convictos de que a modernidade não precisa ser revista, de que estamos caminhando rumo ao progresso, as coisas só estão melhorando, essas velharias deveriam ficar para trás, vamos abandonar a filosofia antiga, vamos abandonar as letras antigas, grego, latim, porque o que importa é o progresso, é a indústria, é o comércio. Ele vai, vejam, tomar a defesa do campo contra esse tipo de crítica e logo mais contra outro tipo de crítica que ele vai esboçar na sequência, que são dos amantes da antiguidade, mas críticos da filologia. E eu chamo muita atenção para esse trecho aqui, porque em termos de fórmula, o Nietzsche escreve via Philologen, nós filólogos. Para quem lê com atenção a escolha das palavras, é muito sintomático que essa expressão apareça aqui no que, se eu tiver certo, é uma apologia ao campo, é uma apologia à disciplina e à profissão de filólogo clássico, e essa mesma expressão seja retomada 5 anos depois, no que teria sido a quarta das considerações intempestivas, em que Nietzsche basicamente dá uma martelada para derrubar essa disciplina e essa profissão. Vejam que curioso. Frente a tais inimigos, nós, filólogos, sempre devemos levar em conta o apoio dos artistas e das naturezas artisticamente constituídas, pois somente estes podem sentir como a espada da barbárie pende sobre a cabeça de cada indivíduo que perde de vista a simplicidade inefável e a nobre dignidade do helênico, como ainda nenhum progresso tão brilhante da técnica e da indústria, nenhum regulamento escolar tão da época, tão tempestivo, zeitgemäßes, nenhuma educação política das massas, ainda tão em voga, aqui em alemão seria ainda que tão disseminada, podem nos proteger da maldição das ridículas e nomádicas aberrações do gosto e da aniquilação mediante a cabeça terrivelmente bela da górgona do clássico. A formulação, como sempre no caso do Nietzsche, é muito densa, mas o que importa notar ele está aí reivindicando esse contato criativo com artistas, porque esses artistas, admiradores da antiguidade, então ele está falando de artistas filo-helênicos, seriam os responsáveis por permitir que os filólogos jamais perdessem de vista, e mesmo a sociedade de modo geral jamais perdesse de vista, a importância do contato com essa simplicidade inefável e a nobre dignidade do helênico. O que ele pondera ali na sequência, um pouco crítico desse pretenso progresso da técnica e da indústria, do regulamento escolar, de uma contemporaneidade dessa educação política das massas, é que isso tudo, esse progresso, essa técnica, essa indústria, esse regulamento escolar, essa contemporaneidade, essa educação política das massas, tem sido feito à revelia desse reconhecimento, abrindo todos esses campos para os seguintes riscos. Os riscos da maldição
das ridículas e nomádicas aberrações do gosto. Então, das variações da moda, tá? Da moda de gosto literário, da moda de gosto artístico, da moda de gosto, enfim, podem projetar aí dos valores, do que quiser. E também da maldição da aniquilação mediante a cabeça terrivelmente bela da Górgona do clássico. Isso é impressionante enquanto imagem, porque tentem pensar o que é uma aniquilação promovida pelo que ele chama de cabeça terrivelmente bela da Górgona, é a Medusa, do clássico. A Górgona do clássico é a ideia de que uma certa idealização desse passado, ela petrifica. Ela encanta, né, porque essa cabeça é bela, mas ela petrifica. E ela leva à aniquilação. Então, aqui, bem, se a gente para pensar no que foi a glorificação filohelênica nazista, ela é precisamente isso, tá? Ela é uma tentativa de reconstruir, inclusive lá nos templos, né, numa forma quase de ritos pagãos, com aquelas paradas militares, de tentar reconstruir uma certa ideia de beleza clássica que é totalmente destrutiva. E aí alguém poderia dizer, tá, mas não é contraditório o Nietzsche dizer que o contato com esses artistas filohelênicos permitiria se precaver contra o risco dessa aniquilação? Talvez não. Tá? A gente tem que tentar entender, então, o que o Nietzsche propõe como esse contato com esses artistas, como tão importante para que a antiguidade nem seja deixada de lado, mas também não seja da ordem de uma idealização pura e simples de um passado que mortifica e petrifica o presente. Ou seja, ele está pensando num modelo que seja disseminativo, tá? Entre presente e passado, um contato que seja procriativo, que permita o engendramento de algo novo, e não só a modernidade fechada em si, nem a ideia de um retorno a uma antiguidade fechada em si. Então, isso é importante. No parágrafo 4º, ele vai falar que, inclusive, os próprios filólogos já têm promovido querelas entre eles mesmos. Eu acho que aqui a crítica do Nietzsche é a área no sentido de, olha, nós temos adversários suficientes fora dos nossos ciclos, a gente não precisa ficar se degladiando por bobagem. A referência mais imediata que ele faz é a polêmica entre o Gottfried Hermann e o August Boick, em que o primeiro deles defendia o que é uma abordagem chamada de Wortphilologie, então uma filologia centrada na letra do texto, na palavra, enquanto August Boick defendia que o estudo da antiguidade deveria se voltar para a Sachphilologie, então uma filologia do mundo material, levando em conta não só os textos, mas também toda a realidade material, que envolve lá epigrafia, numismática, arte antiga, religião, antropologia, etc. Obviamente, né, quando a gente olha de forma retrospectiva, quem venceu esse debate foi o August Boick. Né? A gente entende a prática da antiguidade hoje como quase uma transdisciplina que envolve muitas áreas com o objetivo de tentar entender essa antiguidade à luz do nosso presente da forma mais completa e complexa possível. Reduzir isso à mera interpretação dos textos literários, como queria o Hermann, é muito redutor. Então, o Hermann perdeu esse debate, inclusive o próprio Nietzsche é muito mais afim a uma prática ao modo do August Boick do que do Hermann. Por outro lado, uma outra polêmica que está ali mais ou menos no horizonte do Nietzsche é a chamada Bonner Philologenkrieg, né? Então, a guerra de filólogos de Bonn, uma cidade, né, onde tinha uma universidade lá na Alemanha, entre o Friedrich Ritschl, que é esse importante professor do Nietzsche, e o Otto Jahn. Os meandros dessa polêmica envolvem um pouco dessa disputa entre Wortphilologie e Sachphilologie, mas a verdade é que tem também elementos políticos, de picuinhas pessoais, e eu já li uns 3 ou 4 artigos sobre esse tema, mas é muito complicado tentar remontar esse debate. Fato é que o Ritschl muda de universidade, ele vai para Leipzig, e o Nietzsche, por um motivo que não é totalmente claro, porque a princípio ele poderia
ter se alinhado muito mais ao Otto Jahn, acaba indo junto com Ritschl para Leipzig, onde ele termina os seus estudos, e inclusive escreve coisas terríveis contra o Otto Jahn no Nascimento da Tragédia. Para quem leu já, né, o Otto Jahn, ele é mencionado lá como alguém que tem um ouvido mouco, né, alguém que não entende de música. Ele que escreveu a que é considerada até hoje uma das melhores biografias de Mozart em língua alemã. Tá? Então ele já tinha feito isso. Então o ataque ali, do Nietzsche ao Otto Jahn se deve a uma discordância quanto à apreciação de Wagner. O Otto Jahn era extremamente contrário à música wagneriana, e o Nietzsche o acusa, né, de ser meio surdo, não conseguir ouvir música direito. São detalhes, tá? O Wilamowitz fica super mordido com isso, porque o Wilamowitz assume o lado do Otto Jahn nessa polêmica, lá em Bonn, e no panfleto chamado Zukunftsphilologie, Filologia do Futuro, o Wilamowitz sai em defesa do Otto Jahn, dizendo que a punição para quem lança merda contra o sol é que a merda caia na própria cabeça. Então, só para vocês terem ideia do nível a que essa polêmica ad hominem chega, esse tipo de imagem que esses gentlemen usam para depreciar um ao outro. Tá? Bem, na sequência a gente tem aí essa ideia que o Nietzsche vai tentar desenvolver ao longo do texto e defendê-la, de que a filologia deve ser compreendida entre arte e ciência. Isso está diretamente alinhado ao que ele falou da necessidade de que os filólogos tenham sempre em vista esses artistas que não permitem perder de vista a importância da antiguidade para manter afastado o risco de uma flutuação nas vogas, né, do gosto e da aniquilação dessa cabeça da Medusa, que é o clássico, né, que é a ideia de um valor, um ideal atemporal. E ele vai dizer, então, a ciência tem em comum com a arte o fato de que o mais corriqueiro lhe aparece como algo inteiramente novo e atraente, recém-nascido, como por obra de encantamento e vivenciado agora por vez primeira. A vida merece ser vivida, diz a arte, a mais bela sedutora. A vida merece ser conhecida, diz a ciência. Deste contraste entre arte e ciência, resulta a contradição interna e que com frequência se manifesta de modo tão pungente no conceito e, por conseguinte, na atividade da filologia clássica tutelada por este conceito. O Nietzsche reconhece isso como uma tensão interna, como um eventual risco de problema. Mas, para quem frequenta os escritos do Nietzsche, toda tensão ela é potencialmente muito produtiva se explorada corretamente. E acho que, nesse momento inicial, vejam, proferição inaugural dele como professor da cátedra de filologia clássica. Ele está pensando que essa tensão entre ciência e arte ela pode ser muito produtiva para a prática de um filólogo, enquanto educador, mas também enquanto artista e pesquisador e cientista. Na sequência, ele vai dizer que há uma tensão entre esses filohelênicos artistas, então esses artistas apreciadores da cultura grega, como Goethe, como Schiller, a gente poderia pensar em muitos outros, e os filólogos de profissão, como Wolff, como Böcke e outros. E ele faz essa alusão, me parece, né, a essa tensão entre artistas e filólogos, um pouco para dizer assim, por que será que não há uma aliança entre esses que são admiradores conjuntamente da antiguidade? Por que é que alguns artistas filohelênicos acham que os filólogos são um problema? E ele coloca essa pergunta. Seriam os filólogos incapazes de se erguer às alturas do ideal artístico? Ou teriam eles se tornado iconoclastas devido a um espírito científico levado ao ponto mais radical, né, da crença na verdade, da crença na ciência? Ele faz essa pergunta nesse momento e o texto vai justamente tentar apontar uma resposta para isso, que é, na verdade, dizer nenhum dos dois. Os filólogos são sim capazes, ou deveriam sim ser capazes, de se elevar a um ideal artístico.
Ou seja, o que ele tenta esboçar como reação a essa constatação de uma tensão historicamente constatável, como ele mesmo mostra citando os versos do Schiller, os versos do Goethe, questionando, criticando muito o trabalho do Wolff, que é, sem sombra de dúvidas, um importante filólogo para a história do campo. Ele vai tentar dizer que há um certo engano quanto a esse papel iconoclástico de filólogos, reconhecendo uma dimensão criativa, produtiva, quiçá poética, do trabalho mesmo de um Wolff, e obviamente está sugerido nas entrelinhas, do que ele pretende fazer enquanto filólogo. Então, para a gente ter isso muito claro, o Nietzsche não está dizendo assim, esses filólogos, tal como Wolff, estão errados. Precisamos mudar algo para agradar os artistas filohelênicos. Está dizendo, olha, os artistas filohelênicos, naquilo que eles se voltam para a antiguidade, conseguem produzir obras muito instigantes para o presente, pensando ali na cultura alemã, que representa o Goethe, o Schiller, o Schlegel, o Schleiermacher, o Hegel, são, de certa forma, exemplares do que é ler produtivamente a antiguidade. Mas ele está dizendo, a forma como eles entendem a filologia é que precisaria ser mais depurada. Porque o que os filólogos estão fazendo, e aí ele tenta mostrar a sua versão do que a filologia está fazendo e, de certa forma, deveria continuar fazendo. Aqui entra, então, me parece, essa parte que eu chamo de uma apologia dos filólogos, entendidos como centauros entre ciência e arte. Tem um impulso para a verdade da ciência, mas tem um impulso da vontade, né, dessa expressão de uma subjetividade na arte. Todo movimento científico artístico desses estranhos centauros parte com um ímpeto enorme, mas dirige-se com ciclópica lentidão a ultrapassar aquele abismo entre a antiguidade ideal, que talvez seja apenas a mais bela flor da germânica saudade de amor pelo sul, e a antiguidade real. Com isso, a filologia clássica não almeja nada mais que a completude finita de sua essência mais própria, a fusão completa e a unificação dos impulsos básicos inicialmente inimigos e apenas unificados pela violência. Mesmo que se possa falar da inexequibilidade da meta e até caracterizá-la por si só como uma exigência ilógica, a aspiração, o movimento e a direção da linha estão dados. E eu gostaria de tentar tornar claro, com um exemplo, como os passos mais significativos da filologia clássica jamais se desviaram da antiguidade ideal, mas sempre conduziram a ela, e como justamente lá, onde se fala com abuso da subversão dos santuários, apenas foram construídos altares mais modernos e mais dignos. Vejam, está declarada a dimensão apologética da área. Está dizendo, contra aqueles que acusam a área de agir de forma deletéria no apreciar da antiguidade por parte dos modernos, eu vou mostrar que não, que os velhos altares eventualmente são derrubados sim, mas é para que novos santuários mais modernos, mais dignos, possam ser erguidos. Então é essa a proposta do Nietzsche, mostrar como arte e ciência se unem, e o exemplo que ele escolhe é justamente a questão homérica. Aqui a gente entra nesse que é o cerne, então, do texto, mas todo esse enquadramento em torno desse cerne é fundamental para a gente entender o que Nietzsche, de fato, faz. A questão homérica entendida enquanto problema da personalidade de Homero. Diz ele nesse trecho: não quero dizer que justamente com Homero o mundo moderno aprendeu, mas que pela primeira vez experimentou um grandioso ponto de vista histórico. Sem manifestar já aqui a minha opinião se precisamente com este objeto essa experiência foi ou podia ser realizada com sucesso, com isso foi dado o primeiro exemplo para a aplicação daquele fecundo ponto de vista. Aqui se aprendeu a conhecer densas representações nas figuras aparentemente fixas da vida dos povos mais antigos. Aqui se aprendeu pela primeira vez a reconhecer a capacidade miraculosa da alma popular para verter a situação de seus costumes e crenças na forma da personalidade. Depois que a crítica histórica dominou com total segurança o método, fazendo evaporar personalidades aparentemente concretas,
é permitido caracterizar o primeiro experimento como um importante acontecimento na história das ciências, independentemente de saber se neste caso foi bem sucedido ou não. Aqui o Nietzsche, sem mencionar ainda, mas isso vai ser mencionado na sequência, tem em vista o que o Wolff fez com os Prolegomena ad Homerum. É um livro em que o Wolff, obviamente baseado em estudos da época, ele não está inventando nada, mas são estudos bem recentes e ele aprofunda algumas das intuições que estão delineadas ali, vai mostrar por A mais B, com base nos escólios da Ilíada, recentemente descobertos em Veneza, embora obviamente antiquíssimos, que a versão do texto homérico que nós temos por escrito, transmitida para nós, ela não remonta a um período posterior ao período helenístico. Isso quer dizer que o texto que nós lemos de Homero foi efetivamente escrito por volta de 300, um pouco depois disso, por volta de 280 antes da Era Comum. O Wolff vai fazer isso justamente por meio de comentários às margens do texto iliádico. Escólios são isso, são anotações marginais feitas por estudiosos da Biblioteca de Alexandria, que mostram que eles tiveram acesso a materiais escritos antes, tá? Do período clássico, quiçá do final do período arcaico. Mas que a compilação que faz com que um verso entre, outro verso fique de fora, um trecho entre, outro trecho fique de fora, é definitivamente promovida naquele contexto específico. Por que o Nietzsche faz aí que, pela primeira vez, a modernidade experimentou um grandioso ponto de vista histórico? Porque, a partir dos Prolegomena ad Homerum, se compreendeu que Homero não era um poeta inspirado, bárbaro, que não seguia as regras do gênero, mas sim que ele era uma espécie de solo com diferentes temporalidades, com rochas de diferentes épocas, e que ele poderia ser analisado a partir de certas estratégias que buscavam repertoriar a partir de que momento uma determinada forma de língua passa a ser usado. Pô, isso é recente, isso é mais arcaico. E aí uma concepção de que aquele texto é histórico, é historicamente constituído. E essa descoberta, que pode parecer uma obviedade para nós hoje, começa a ser aplicada a todos os textos da antiguidade greco-romana e depois para basicamente qualquer outro campo que tenha uma certa história mais longa, porque o processo de transmissão é constitutivo do texto que vai ser eventualmente transmitido. Isso vale para Homero, isso vale para os tragediógrafos do período clássico, isso vale para os filósofos. Os pré-socráticos, como Nietzsche os chamava, os pré-platônicos, mas mesmo para filósofos posteriores. Nietzsche se interessa tanto por Diógenes Laércio nessa chave. É enquanto uma fonte que, de certa forma, determina como um autor como Heráclito, um autor como Diógenes o Cínico vai ser transmitido para a posteridade. Tá? Nesse processo histórico de constituição de um corpus, porque mesmo sendo muito posteriores, eles, de certa forma, são os responsáveis por dar forma àquilo que chega, que é transmitido. O Nietzsche vai destacar o papel do Friedrich August Wolff, nessa questão homérica, tal como ele a entende, e aí ele vai dizer, olha, segundo Friedrich August Wolff, a questão homérica na antiguidade pode ser entendida assim. Para os gramáticos alexandrinos, debateu-se a existência de um ou dois Homeros, com a maioria deles defendendo a existência de um único Homero, compondo em dois momentos diversos da vida, a Ilíada na juventude, a Odisseia na velhice. Ele até menciona estudiosos da Biblioteca de Alexandria que propuseram dividir os poemas homéricos como se compostos por mais poetas. Mas ele fala, esses foram os minoritários, a questão era se era um ou dois poetas, um ou dois Homeros. Contudo, o Nietzsche destaca como muito razoável e muito digna de louvor a hipótese helenística da transmissão oral dos poemas homéricos,
através da ação de Aedos e Rapsodos, até sua transcrição sob o governo de Pisístrato em Atenas. A gente tem anedotas antigas que dizem isso. E o Nietzsche diz que é muito interessante e digno de louvor. Por quê? Porque o período helenístico já trabalhava muito com o texto escrito, com a cultura literária. E eles terem, né, a atenção para o fato de que lá no passado, 2, 3, 4 séculos antes, esse material provavelmente foi transmitido por cantores oralmente, demonstra uma consciência histórica da parte desses estudiosos da antiguidade muito aguçada, inusitada até. E aqui é interessante a gente notar que essa contraposição entre uma cultura oral, da palavra improvisada, e uma cultura letrada, da palavra estudada e aprendida de cor, vai ser várias vezes explorada pelo Nietzsche. Isso aparece depois, quando ele vai falar do certame entre Homero e Hesíodo. Isso aparece lá nas palestras sobre o futuro dos estabelecimentos de ensino. Com o posicionamento definitivo do Nietzsche, não sendo exatamente o mais simples, me parece, de entender, mas ele, em geral, demonstra muita simpatia frente à oralidade. Embora ele mesmo seja um escritor exímio, um praticante do estilo por escrito, acredito que ele compartilhe de certas ideias que estão lá, por exemplo, defendidas pelo Sócrates do Fedro, no que diz respeito a certa desconfiança quanto à letra escrita por oposição à palavra viva. Mas isso é só uma impressão que eu tenho, é algo a ser confirmado, tá? Depois a gente pode conversar sobre isso, é um tema interessante. Mas fato lá na história da filologia, da literatura grega, que é um curso que ele ministra entre 1874 e 1876, essa distinção entre uma cultura oral e uma cultura letrada desempenha um papel importantíssimo. Ele tem muita consciência de que o período arcaico era um período da mais pura oralidade, né? A escrita existia, a escrita era praticada, só que ela não era amplamente difundida e, sobretudo em termos poéticos, a prática era de uma poesia oral, composta oralmente e transmitida ainda em larga medida oralmente. Ainda segundo Friedrich August Wolff, se a gente recua no tempo, então para um momento anterior ao período helenístico, para Aristóteles na poética, por volta lá de 350 antes da Era Comum, Homero seria como um artista infalível, o autor de obras tão diversas quanto a Ilíada e o Margites, né, que é um poema cômico, um poema épico cômico, de que chegaram pouquíssimos fragmentos, mas é curioso, né, tanto o Wolff quanto o Nietzsche notam que Aristóteles acredita nesse Homero enquanto um autor genial, mas que ainda é um pouco hesitante, tem muitas obras associadas ao seu nome. E quanto mais a gente recua no tempo, mais difuso vai ficando esse Homero. Vejam, para Heródoto e seus antecessores, por volta de 450 antes da Era Comum, Homero aparece como criador mítico da época guerreira, heróica, figurando às vezes ao lado de Hesíodo como criador de uma época didática. Então, a ideia de que assim, se tem uma época que circula aí, guerreira, atribui-se a esse Homero. Ele seria seu pretenso criador mitológico. Mas é um nome que está ali, digamos, imerso em brumas, ninguém sabe direito quem é, de onde veio, tem várias origens possíveis, tem vários pais possíveis. E quando a gente remonta ainda ao período de Pisístrato, em 550 antes da Era Comum, Pisístrato, um tirano na cidade de Atenas, Nietzsche se pergunta, o que significa o nome de Homero? Parece não significar nada. Tá? A gente tem algumas referências dessa época, sobretudo polêmicas, lá de Heráclito, de outros autores, Xenófanes, talvez Arquíloco, mas quanto mais a gente recua no tempo, mais envolvido em brumas de mistério aparece o nome de Homero. E essa questão homérica entendida por Nietzsche é colocada nos seguintes termos. Ele diz aí, transportemo-nos à era de Pisístrato. Naquele tempo a palavra Homero abarcava uma plenitude das mais heterogêneas. O que significava Homero naquele tempo?
é evidente que aquela era se sentia incapaz de abranger cientificamente uma personalidade e os limites de suas expressões. Homero tinha se tornado aqui quase uma casca vazia. E aqui nos interpela agora a importante questão. O que há antes deste período? Evaporou-se paulatinamente a personalidade de Homero até tornar-se um nome vazio, pelo fato de que não se podia apreendê-la? Ou corporificou-se e tornou-se visível naquele tempo, sob a figura de Homero, de modo ingenuamente popular, toda a poesia heróica? Questão. Fez-se então um conceito a partir de uma pessoa ou uma pessoa a partir de um conceito? Esta é a genuína questão homérica, aquele problema central da personalidade. E, então, a solução que o Nietzsche vai dar é muito interessante, porque ele vai recusar as duas principais vias de resposta que essa questão encontrava na época dele. Ele parte da constatação de certa disparidade entre a grandeza desses poemas. Lembrem-se, a Ilíada tem 15.000 versos, a Odisseia tem 12.000 e tantos versos. E o vazio do nome Homero. Como é que alguém se deu ao trabalho, num período em que a escrita não era tão difundida, em que os materiais de escrita eram caros, raros, difíceis de acesso, a prática era rara, era difícil, como é que alguém se deu ao trabalho de escrever 15.000 versos, mais 12.000 versos, e alguém não sabe o nome dessa criatura, não sabe onde ela viveu, não sabe em que instituições ela se apoiou para fazer isso? Tem um problema. E ele diz, olha, algumas pessoas tentaram responder essa contradição dizendo que foi graças à poesia popular. Se havia apontada pelos estudos lá do Vico, na Ciência Nova, do Herder, no final do século XVIII, e que, de certa forma, entram como um caldo ali da reflexão do Wolff. Mas o Nietzsche recusa essa solução pela falta de economia e verossimilhança de uma hipótese pressupondo a existência de uma multidão de gênios naturais, uma vez que a natureza costuma ser tão avara na produção de indivíduos geniais. E ele vai logo mais dizer um pouco além disso. Tá? Ele vai dizer que tentar entender, né, uma alma poética popular por oposição ao que seria um indivíduo genial é muito complicado, porque isso pressupõe uma certa subjetividade no que não é dotado de subjetividade. Então, a crítica que ele faz ali, a proposta do Vico, por exemplo, né, essa de entender que vários poetas geniais, naturalmente bem dotados, teriam participado de uma tradição e que essa poesia popular teria, de certa forma, se alimentado desses vários gênios, é refutado por um princípio econômico. Os dois principais partidos que discutiam esse tema na época do Nietzsche eram os analistas, que achavam que havia vários indivíduos responsáveis pelo material que veio a ser compilado como Ilíada e Odisseia, e os unitaristas, que defendiam uma unidade autorial, né? Então achavam que um autor tinha composto a Ilíada e a Odisseia, ou então um autor a Ilíada e um outro a Odisseia, mas em geral enfatizavam o aspecto unitário da obra em detrimento do aspecto analítico. E aí veja, segundo os analistas, a singularidade artística da Ilíada e da Odisseia estaria presente nos detalhes dessas obras. Ou seja, diferentes poetas populares teriam sido responsáveis por compor diferentes partes dos poemas, encarregando-se de fazer cada parte ter um destaque artístico singular. Essa foi uma via de resposta mais ou menos desenvolvida a partir da pegada do Vico, do Herder. Que é imaginar assim, há camadas de texto dentro da Ilíada, a gente consegue identificar aqui o poeta 1, escreveu esses primeiros 200 versos, tem vários aspectos de detalhe de língua que mostram que é um estilo único, aqui um poeta 2 que escreveu os 500 versos seguintes, e assim eles foram partindo a Ilíada e a Odisseia por meio de uma análise, então eles são os analistas. Por outro lado, os unitaristas entenderam a marca poética, né, essa singularidade artística, no plano geral de cada poema, em seu conjunto, com um único autor original responsável pelo material
original, apesar de acréscimos e mudanças posteriores terem deturpado a obra. Então, ao invés de enfatizarem esses aspectos de estilo no detalhe, eles vão nas estruturas gerais e falam assim, não tem como um poema como a Ilíada, que trabalha em ringa composition, né? Então, numa estrutura anelar, em que o final, de certa forma, reflete o início, o meio tem uma série de jogos ali de ressonâncias, tem muito adiantamento, retorno, né? Ter sido composto simplesmente como uma coxa de retalhos. Alguém pensou nesse plano geral e por mais que as inconsistências possam existir, elas foram acréscimos posteriores que deturparam a obra original. Então veja, são duas tendências que buscam responder esse problema apontado por Nietzsche. Mas o Nietzsche vai defender que há um engano por trás dessa oposição entre poesia popular, mais ou menos defendida pelos analistas, e a poesia individual, entendida pelos unitaristas. Segundo ele, a ferramenta heurística de análise dos fenômenos históricos de longo alcance e duração, o povo, né, das Volk, não deve levar à superstição de projetar nela, nessa ferramenta, o povo, aspectos individuais de subjetividade e vontade. Segundo a proposta do Nietzsche, o povo não é capaz, enquanto essa coletividade, de ser dotado de subjetividade e vontade, isso é, se manifestar na escrita de um poema. Ou seja, um poema exige que exista ali um autor. Por outro lado, a noção enganosa de alma popular leva ao engano de se igualar o material poético transmitido a uma pretensa tradição popular, quando é inegável que a transmissão desse material poético por escrito exige a ação de um indivíduo, ou de um grupo coligado de indivíduos. Então, dois enganos conexos aí por trás dessa ideia de poesia popular. Para o Nietzsche, toda poesia tem um indivíduo poeta. Isso parece uma obviedade, né? É possível, da perspectiva que o Nietzsche defende, contrapor um poeta popular, que é aquele que trabalha oralmente, a um poeta literário, que é o que trabalha por escrito, mas há sempre um indivíduo poeta que combina, na sua atuação enquanto poeta, instinto e reflexão. O instinto não é próprio desse poeta popular, exclusivamente, e a reflexão não é própria desse poeta literário, exclusivamente. Há instinto e reflexão, seja esse poeta oral, seja esse poeta trabalhando por escrito. Nesse sentido, a diferença pressuposta nesse trecho aí pelo Nietzsche entre um poeta popular e um poeta literário como algo que reside apenas no processo posterior de transmissão do material poético. Uma vez que o material composto oralmente, transmitido oralmente, é muito mais fluido porque depende dos meandros da memória e de uma prática de performance. Mas tirando isso, o poeta oral, esse poeta popular, e o poeta escrito, esse poeta literário, trabalham com linguagem, trabalham com criação de linguagem, e nesse sentido não faz sentido contrapor um ao outro. Eles são indivíduos dotados de certa genialidade, de certa capacidade de criação artística. E ele vai fazer uma crítica, logo na sequência, à forma como a literatura moderna trabalha nas suas explicações de texto. A noção de explicação de texto é própria de uma abordagem francesa que estava muito em voga na época e se torna ainda mais preponderante no final do século XIX. Mas o que ele diz é: a literatura moderna tenta explicar a obra a partir da análise da personalidade de seu autor. Dados biográficos, ambiente, relações pessoais, acontecimentos históricos, etc. Contudo, esse método tem problemas graves no caso da literatura antiga, especialmente dos poemas homéricos, porque nós não temos os dados biográficos. A gente tem obras monumentais, 27 mil versos, mas a gente não dispõe de praticamente nada em termos de biografia. Daí, esse tipo de proposta de leitura, que projeta ali uma personalidade do autor para tentar interpretar o texto à luz disso, leva a uma falsificação subjetivante, porque o próprio intérprete projeta a sua subjetividade
no que é essa biografia falseada de Homero, os valores que estariam em jogo, né, nessa poesia, e a partir da sua própria subjetividade interpreta o material poético, dizendo que na verdade aquilo é reflexo da biografia de Homero. Mas não há biografia de Homero. Esse é o ponto, né? E aí vem um trecho famoso desse texto do Nietzsche, que é quando ele diz que há um juízo estético no considerar Homero como autor da Ilíada e da Odisseia. Este é o centro dos erros homéricos, pois o nome de Homero não teve desde o princípio uma relação necessária com o conceito de perfeição estética, nem tampouco com a Ilíada e a Odisseia. Homero, como poeta da Ilíada e da Odisseia, não é uma tradição histórica, mas um juízo estético. E aqui eu digo para vocês, né, há um procedimento genealógico, entendendo aí genealogia no sentido nietzschiano, na forma como Nietzsche expõe aqui a construção de Homero como ideal. Vejam, ele vai remontando. Vamos ver o Homero do período helenístico, o Homero de Aristóteles, o Homero do tempo de Pisístrato. Vai mostrando que, na verdade, é uma construção histórica, essa de Homero enquanto o mais importante autor da literatura europeia. Isso é uma invenção. E é um juízo estético nesse sentido. É uma invenção, inclusive, moderna, tá? Nesses termos. Segundo Nietzsche, a questão homérica na antiguidade deveria ser tratada quando a gente se volta para esse tempo anterior a Pisístrato, por meio da compreensão de que ele aparece ali como esse fundador mítico da epopeia helênica, responsável pela época guerreira ao lado de Hesíodo, no que é uma construção mitológica. Tá? Homero entendido como Orfeu, entendido como uma figura da mitologia, uma criação ali, que postula um inventor de um gênero. Mas como a gente tem lá a ideia de que a flauta, né, o aulós foi inventado de uma certa forma, como a gente tem a projeção de várias invenções que os gregos postulavam, sempre a posteriori, para terem, né, a quem render culto, por exemplo. Mas aí ele passa depois por Heródoto, Aristóteles, e o que ele diz é: alguém compôs a Ilíada e a Odisseia. Por quê? Porque essas obras têm uma dimensão artificial e artificiosa que destaca, tá? que é muito evidente. Tanto nos aspectos de detalhe, então essas composições ali no nível do estilo, das palavras usadas, da composição das cenas, quanto em termos de estrutura mais geral. Então alguém compôs tanto esses detalhes quanto essa estrutura geral. Na impossibilidade de se remontar uma estrutura poética original anterior à longa transmissão oral, é preciso reconhecer o mérito excepcional de quem juntou esse material de uma forma sem precedente, conhecido, e que realizou dessa forma essa tarefa. É uma excepcionalidade, segundo Nietzsche, ainda maior ter feito a Ilíada e a Odisseia dessa forma, quando a gente compara a estrutura desses poemas com a de outros materiais dos ciclos épicos. A gente não tem esses materiais transmitidos, mas a gente tem notícias de Fócio, um autor bizantino muito posterior, que fala, tá, de certos poemas dos ciclos, sobretudo lá do ciclo troiano. E a gente vê, assim, não tem uma estrutura unitária. A gente não tem uma ação do poema, a gente tem, de fato, uma narrativa que é quase histórica, porque muito zigue-zagueante, incorpora muitos elementos, muitos personagens, e Ilíada e Odisseia são dotadas de isso que parece ser o desígnio de um artista, responsável por uma estrutura mais unificada. Segundo Nietzsche, os erros e inconsistências internos à Ilíada e à Odisseia talvez sejam consequências necessárias da dificuldade de uma tarefa realizada nesses termos. Primeira vez em que um material dessa magnitude, a partir de uma longa tradição oral, era coletado por esse autor da Ilíada e da Odisseia. E essa frase é sensacional. Acreditamos em um grande poeta da Ilíada e da Odisseia, mas não acreditamos que Homero seja este poeta. Essa é a solução do Nietzsche, tá, para a questão homérica. Ela é sensacional, ela é curiosíssima.
sobretudo pensando aí num jovem filólogo entrando num vespeiro, que era a Questão América na época, como primeira preleção dele, né, pública lá na cidade da Basileia, defendendo isso. Na sequência desse parágrafo curtíssimo, que é o que defende essa tese mais polêmica, ele diz ainda: a decisão acerca disso já está dada. Aquela era que inventou as inumeráveis fábulas homéricas, que poetizou o mito de uma competição entre Hesíodo e Homero, que considerou todos os poemas cíclicos como homéricos, quando pronunciava o nome Homero não sentia uma singularidade estética, mas material. Homero, para esta era, pertence à série de nomes de artistas como Orfeu, Eumolpo, Dédalo, Olimpo. A série daqueles seres míticos que descobriram um novo ramo da arte, aos quais por isso foram consagrados em agradecimento todos os frutos posteriores que cresceram sobre este novo ramo. E na realidade também aquele gênio maravilhoso a quem devemos a Ilíada e a Odisseia pertence a esta grata posteridade. Também ele imolou seu nome no altar do pai arcaico da poesia épica heróica, Homero. Então não existe nome. É um autor anônimo, segundo a tese do Nietzsche, e é uma leitura forte, tá? Assim, a novela é uma leitura contundente até os dias de hoje. Como parte de você sabe, eu defendi uma tese recentemente com o título de O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos. Lá eu abordo essa questão homérica de forma não muito profunda e talvez tenha me inspirado mais do Nietzsche do que lá eu entendi. Porque a minha solução é muito próxima dessa aqui. Eu, salvo engano, nessa passagem do texto nem menciono Nietzsche, mas relendo agora eu fiquei impressionado. Assim. É óbvio, a teoria oralista não é muito forte ainda, né, no Nietzsche, mas ele reconhece a dimensão oral da poesia do período arcaico, ainda que, como eu faço lá, sugerindo que Ilíada e Odisseia são inevitavelmente poemas escritos, que bebem dessa tradição oral, mas que exigem ou um autor anônimo ou um conjunto de autores que se senta e trabalha junto para colocar isso por escrito. E aí o texto caminha para a sua conclusão, deixando muito claro que se trata de uma defesa da filologia clássica. Contra a acusação de que filólogos destroem os grandes ídolos da antiguidade, Nietzsche afirma aí que eles limpam o campo dos detritos a fim de torná-lo de novo cultivável. O resgate de uma atividade produtiva é, então, o resultado de um longo e penoso esforço filológico. Ele fala, se vocês se consideram aí muito privilegiados de poder ler esses materiais, de ter um Sófocles bem editado, de ter um Platão bem editado, Homero, Hesíodo, Safo, etc., agradeçam a filologia. Tá? É a filologia que permite esse contato com a antiguidade, sem aquele tanto de superstição que o neoclassicismo francês impunha. Segundo ele, mesmo um filólogo como Wolff, denunciado por Schiller e Goethe como iconoclasta, é responsável por um entendimento muito mais pertinente e inspirador dos poemas homéricos do que o tipo de mistificação vigente durante o neoclassicismo francês, com suas noções de Homero como um gênio natural e bárbaro. E aí o texto se conclui com os seguintes parágrafos. A exposição está chegando perto do fim aqui, as ideias foram todas apresentadas enquanto a gente lia esses trechos, mas eu queria terminar lendo esses dois últimos parágrafos, porque eles apontam para o que o Nietzsche entende como o papel da filologia clássica no mundo moderno. É quase uma profissão de fé da parte dele, esse encerramento da preleção inaugural na Basileia. Gratidão é o que exigimos, porém de modo algum em nosso nome, pois nós somos apenas átomos, mas em nome da própria filologia, que não é uma musa, nem uma graça, mas uma mensageira dos deuses. E assim como as musas desciam até os perturbados, atormentados camponeses beócios, a filologia vem ao mundo repleto de cores e imagens sombrias, repleto das mais profundas e incuráveis dores, e consola, narrando a luminosa beleza dos deuses de um mundo mágico, longínquo, azul, venturoso. Esse parágrafo é sensacional, porque ele vai comparar o que é as musas de Hesíodo descendo no Monte Hélicon e inspirando esses pastores beócios,
com uma linguagem, né, dos deuses, que é o que a gente encontra na Teogonia. Os primeiros versos da Teogonia trazem essa cena de inspiração poética. E ele diz: da mesma forma atua a filologia, que não é uma musa, não é uma graça, mas é sim uma mensageira dos deuses. Lembre-se da etimologia de filologia. Filologia é o amor ao logos, o amor ao discurso, o amor à mensagem, o amor à palavra. O que é a função dessa filologia? É trazer essa mensagem dos deuses, desse mundo antigo, para um mundo moderno, repleto de cores e imagens sombrias, repleto das mais profundas e incuráveis dores. Esse é o entendimento de Nietzsche do papel extemporâneo, intempestivo, que a filologia clássica tem a cumprir contra o presente, pelo presente, a favor de um futuro, de um tempo por vir. Então, isso está, de certa forma, em sintonia com o que a gente viu lá na segunda consideração intempestiva e, no final das contas, com a forma como Nietzsche entende a sua filosofia até o final da vida. Esse contato com o passado, ele não é para reforçar crenças, sobretudo ilusões do presente. É para se confrontar a certas ideias do presente, para provocar uma tensão com esse presente. Então ele reconhece aqui essa dimensão intempestiva da filologia clássica e termina com esse parágrafo que tem a famosa fórmula do Sêneca invertida, né? Também ao filólogo cabe imprimir a meta de suas aspirações e o caminho para elas na fórmula breve de uma confissão de fé. Sendo assim, que isso seja feito invertendo Sêneca. Philosophia facta est quae philologia fuit. Então a filosofia é feita do que antes foi filologia. Com isso deve pronunciar-se o fato de que toda e qualquer atividade filológica deve ser abarcada e cercada por uma cosmovisão filosófica, na qual tudo que é particular e isolado seja dissipado, enquanto rejeitável, e apenas subsistam o todo e a uniformidade. E assim deixai-me esperar que com esta orientação não venha me tornar um estranho entre vós. Dai-me a confiança de que eu, trabalhando com esta convicção, também estarei em posição de corresponder condignamente à distinta confiança que as altas instituições dessa comunidade têm mostrado para comigo. Aqui, obviamente, ele está se dirigindo ao público lá na Basileia, então dizendo que é por meio dessa convicção filosófica que ele vai imprimir no estudo da antiguidade que ele pretende trabalhar enquanto professor desses jovens na Basileia. E espero ter ficado claro que esse é um texto de apologia de uma certa prática da filologia clássica, é uma defesa do Wolff, é uma defesa de um entendimento menos mistificado de Homero, mas, ao mesmo tempo, uma compreensão de uma dimensão poética da ação do filólogo. Então, o filólogo como um criador e, sobretudo, um propiciador de visões alternativas de mundo para a modernidade. É muito idealista, em certo sentido, é muito utópico, é projetar coisa demais para um pobre pedagogo, né, um pobre educador de jovens, mas o Nietzsche, ele pensando aí na educação como uma forma de transformação da realidade no presente, e é sensacional. Né? De fato, eu li esse texto em 2 traduções para o francês também, li ele no alemão, achei muito bom, estou pensando inclusive em trabalhar mais profundamente com ele, estudá-lo e traduzi-lo para o português de novo, na tradução com notas, mas a exposição fica por aqui, eu falei demais, as referências estão aí na tela, agradeço a escuta de vocês, mas espero que tenha sido interessante. Agora a gente fica aberto a conversar. Se alguém tiver comentários, críticas, dúvidas, questões, fique à vontade.